pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, segunda-feira, dia 30 de setembro de 2024. O mercado opera em queda hoje na maior parte das bolsas nesse começo de semana, que tem agenda de emprego lá nos Estados Unidos e feriado na China, que vai começar na quarta-feira. Lá na Ásia, hoje o dia fechou misto, com a China subindo forte hoje, com mais medidas de estímulos que foram anunciadas pelo governo chinês e que fez o índice de Xangai hoje subir mais de 8%, com a maior alta diária há 16 anos. Nessa semana, o mercado chinês vai entrar em feriado a partir da quarta-feira, o que deve reduzir bastante a liquidez local. Enquanto isso, no Japão, o movimento hoje foi de queda, com o mercado lá com receio da alta dos juros pelo Banco Central japonês e também repercutindo os dados de produção industrial que vieram hoje bem abaixo do esperado. Lá na Europa, o viés também é negativo, com os investidores europeus esperando pelo discurso da presidente do Banco Central Europeu hoje e com foco na agenda de indicadores que vai trazer a inflação da Alemanha, vendas do varejo lá no mercado europeu e também os dados do PIB da Inglaterra. Indo para os Estados Unidos, a semana passada lá fechou com alta, o Dow Jones subiu 0,59, o S&P teve alta de 0,62, enquanto o Nasdaq acumulou uma alta semanal de 0,95%. Por lá, os dados de atividade, como pedidos de seguro-desemprego semanal, o PIB também do segundo trimestre, sinalizaram que a economia americana ainda tem um ritmo saudável, o que traz aí para a gente um cenário de pouso suave que pode se confirmar. O principal indicador da semana saiu na sexta-feira, que foi o relatório de inflação PCE, que veio com um número um pouco abaixo do esperado, o que também pode ajudar na expectativa de um outro corte de 0,5% nos juros americanos na decisão de novembro ainda desse ano. Bom, para essa semana, o principal número que vai sair vai ser na sexta-feira, o relatório de emprego payroll, que deve impactar a expectativa sobre o próximo corte de juros na reunião do Banco Central. Antes disso, ao longo dessa semana, outros relatórios de emprego também vão sair e já vão preparando aí as expectativas dos investidores. Sai relatório JOLTS na terça-feira amanhã e o ADP na quarta-feira. Na quinta-feira vão sair os números de atividade, vão sair PMIs e também ISM de serviços do mercado americano. Na agenda de hoje, o presidente do Banco Central lá dos Estados Unidos participa de um evento em que ele pode comentar mais sobre as condições de inflação e expectativas para juros, o que, claro, também pode mexer com o humor do mercado na sessão de hoje. Atualizando aqui as bolsas, o S&P futuro cai 0,09, Eurostock 600 caindo 0,93, lá em Londres o FTSE está caindo 0,70. No Japão, o Nikkei caiu forte hoje, queda de 4,82%, e na contramão, o índice de Xangai, o Xangai Composite, subiu mais de 8%. O índice dólar do DXY caindo 0,05, juros de 10 anos do mercado americano subindo 0,57, a taxa anualizada agora é cotada a 3,77, e o petróleo caindo um pouquinho agora, o Brent está caindo 0,18, barril cotado a $71,41 nesse momento. Petróleo em queda agora, mas vinha em alta no começo do dia, com o preço respondendo ao aumento das tensões lá no Oriente Médio, depois de mais ataques de Israel contra o grupo terrorista do Hezbollah. O minério de ferro disparou nessa madrugada lá na China, com o mercado respondendo aos estímulos do governo chinês, principalmente voltados para o setor imobiliário. Hoje lá em Dalian, o contrato mais negociado subiu mais de 10% e fechou aos $117,15 a tonelada, o que deve continuar favorecendo o setor de mineração e siderurgia aqui no Brasil. No universo cripto, o movimento é de queda, com a principal criptomoeda, o Bitcoin, caindo quase 3% nas últimas 24 horas, com o preço agora na casa dos $63.600. Por aqui, o Ibovespa fechou a semana passada com uma alta acumulada de 1,27 na marca dos 132.730 pontos. O dólar caiu na semana 1,4, com a moeda americana fechando na sexta aos R$ 5,43. Nos juros, o movimento foi de alta leve, mas com o mercado por aqui se equilibrando entre um IPCA 15, que veio abaixo do consenso, mas com a agência de risco Fitch sinalizando preocupação com o lado fiscal aqui do Brasil, que pode ser um problema, né? No relatório trimestral de inflação do Banco Central, que também saiu semana passada, veio um peso negativo, dada a projeção de inflação desancorada para os próximos trimestres. Nas ações, destaque positivo para o setor de mineração e siderurgia, que se beneficiou com o pacote de estímulos da China e que acabou impulsionando o preço do minério de ferro. Quem subiu mais dentro do Ibovespa foi a CSN, que acumulou uma alta de mais de 19% na semana, enquanto a Vale, que pesa mais na composição do índice, acumulou uma alta semanal de mais de 11%. Na queda, o destaque ficou para a Hapvida, que caiu 7,6%, e a Edux Educação, que caiu mais de 6%, com um papel bastante sensível à curva de juros e também respondendo às notícias de uma possível fusão com a Cogna Educação. Bom, para fechar, na agenda dessa semana a gente vai ter poucos indicadores de grande destaque. Vamos ficar aqui acompanhando agora o resultado primário do setor público, que deve sair com atraso hoje. Amanhã vai sair PMI de manufatura local. Na quarta-feira sai o relatório de produção industrial aqui do Brasil. Quinta-feira sai também PMI de serviços e sexta-feira fecha a semana o relatório com o saldo da balança comercial brasileira. Esses são os destaques para hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.